Sistema FamaSul continua presente na carreta Agro pelo Brasil da CNA, que está na Expo Grande, a nossa feira agropecuária da capital do Mato Grosso do Sul, que movimenta muito o mercado agropecuário. E a gente aproveita essa oportunidade também da carreta estar aqui com o estúdio de podcast para a gente falar um pouco da nossa casa, do nosso Sistema FamaSul e como ele trabalha e muda a vida de quem faz o agro acontecer também. Continuo aqui com o André Nunes e o Wellington Matsumoto, eles que são do nosso Departamento de Inovação e Desenvolvimento. O Wellington, vou te contar uma coisa, esses tempos atrás, né, é um departamento recente que nós temos na casa, Sim. aí eu estava falando com o André, qual que é a pegada aí, né, do DINED, do Departamento de Inovação e Desenvolvimento? Ele falou que a gente faz é dar serviço para os outros setores. Exatamente. E nada melhor do que a gente falar então do Senar Serviços, né, que é uma das primeiras ações de fato do DINED na casa, departamento recente que foi criado com esse intuito e já está atendendo o produtor em algumas demandas que realmente são de serviço, né, levando assistência e serviços especializados e focados em determinados setores. André, o que você tem para falar para a gente dessa ação de vocês aí, trazendo o Senar Serviços? Michael, obrigado aí pelo convite, né, trazer um pouco dessa nova vertente da Sim. instituição. O Senar Serviços, ela, além de ser uma nova vertente do Senar Mato Grosso, é do Senar Central também. Uhum. Então, o Senar Central, o ano passado, identificou que no campo existia alguns produtos, né, alguns serviços que o produtor não estava tendo, né? E um deles foi o Senar Serviços Mecanização, e o Mato Grosso do Sul falou assim, não, a gente vai criar esse produto, vamos executar ele e disponibilizar para o nosso produtor. Outras federações, outras regionais, né, Minas Gerais está criando algo relacionado a bioinsumos, Santa Catarina automação, Goiás irrigação. Então, é uma vertente nova, não é uma assistência técnica e gerencial, não é um curso, não é uma capacitação. Ele tem mais uma linha de uma consultoria mais pontual para atender, solucionar um problema momentâneo do produtor. Então, devido à quantidade de informação que existe hoje no campo, na internet, de profissionais, né? Às vezes o produtor tem uma dor exata em algum ponto e ele quer solucionar aquela dor. Então, a gente tem que criar também esse tipo de solução para ele. O Senar Serviço de Mecanização, Michael, ele tem como princípio de fazer um inventário, né, fazer uma análise do pátio de máquinas, o pátio de mecanização do produtor rural. Então, o agricultor, onde ele tem a sua produção de grãos ali, a gente faz uma análise, né, faz uma fotografia, um raio-x daqueles maquinários. Então, desde quão que ele está utilizando, quão ociosos estão esses maquinários, custos com manutenção preventiva e custos com manutenção corretiva, equalizar, né, ver a relação correta entre essas duas despesas, idade dessas máquinas, se a sua quantidade de máquinas está adequada à sua produção, né, ou está superestimada ou subestimada, se ele terciariza, né, se o processo de terciarização é do melhor formato. Por exemplo, às vezes terceiriza o plantio, às vezes terceiriza só a colheita. Outra situação se os operadores são capacitados ou não. Então a gente faz um raio-x, uma consultoria muito pontual, é algo que as concessionárias de veículos, né, a gestão de frotas, né, locadoras, tem muito bem estruturado e a gente está levando isso para o campo. Então isso é um produto novo. A gente, inclusive hoje, né, Wellington? A nossa equipe está em Rio Brilhante. Já está em Rio Brilhante fazendo acompanhamento, né, desse piloto, né? Agora nós estamos em fase de piloto, né, de mecanização, e está lá na propriedade. Ele já mandou, era 6h50, ele já estava lá na propriedade, já atendendo o pessoal. Aí tem uma equipe, né? A equipe nossa interna, os nossos prestadores de serviço, nossos consultores, que faz essa leitura, essa análise. E nisso, o produtor, o que ele vai ter de ganho, né? Então, ele vai ter informações, vai ter dados, vai ter indicadores para ver, ó, minha máquina esse ano parou 3, 4, 5 vezes. O que está acontecendo? O que está acontecendo, né? É problema de operação, é problema da máquina, é idade, é vida útil, quantas horas trabalhou sem produzir, que às vezes fica ligado, não está produzindo, está plantando, não está colhendo, isso tudo, todas as máquinas E identificam. às vezes naquela loucura de colheita, né, deu um problema numa máquina, aí ele pega e loca outra, a máquina dele fica parada ali, 3, 4, 10 dias, assim, até chegar uma peça, um mecânico, e assim avaliar. Se toda a colheita está tendo aquilo, será que não era o momento dele trocar? Ou está fazendo previamente, né, manutenções? Ou não?
Então, assim, são esses indicadores, são esses diagnósticos que nós vamos levar pro produtor para falar, olha, o teu maquinário às vezes está na hora de trocar ou estava subestimado, né? Você está forçando demais esse maquinário, às vezes é a hora de trocar o maquinário ou não vale a pena, é melhor você deixar terceirizado tudo. Hoje a gente imaginar o agro sem maquinário é praticamente impossível, né? Aquela produção artesanal, rudimentar, está ficando cada vez mais para trás e o produtor ele precisa da máquina, mas muitas vezes ele não tem expertise de entender o contexto de tudo aquilo. Informação na vida é tudo. Quando Isso. tem uma informação sobre como funciona a propriedade dele, mesmo que seja específica do maquinário, ele consegue tomar decisões melhores. Por exemplo, a minha colheitadeira trabalha 5 horas, apaga, ela estraga. Aí tá ali, né, uma consultoria, tá levantando Isso. uma informação, talvez use 4 horas, descanse um pouquinho e volta, né, que ela para de dar esse problema. Então é muito importante levar informação para o produtor, porque ele precisa cuidar da propriedade como um todo, mas muitas vezes não tem essa expertise mais focada. Então o Senar viu essa dor e está começando então com a mecanização. Esse é o primeiro passo do Isso. nosso Senar Serviços. Isso mesmo. Um outro exemplo, Michael, telemetria, né, agricultura de Sim, precisão, né. Hoje, quem compra um maquinário novo isso já está embarcado. sim. No entanto, às vezes chega na propriedade e ele utiliza 50% do que ele poderia utilizar. E a gente quer identificar o porquê que ele não está utilizando 100, né. O que a gente pode fazer para utilizar os 100%, da agricultura de precisão, da tecnologia que essa máquina traz. Então isso também vai ser englobado, né, então, a ideia é realmente mostrar isso em números para o produtor. O produtor ele já tem uma rotina, né, de fazer Sim. uma manutenção antes da colheita, antes do plantio, isso já virou rotineiro, Uhum. né, para eles. Mas dependendo do porte do produtor, ele não consegue estruturar isso como um processo dentro da propriedade, e a gente quer mostrar isso que faz parte do processo, né. Então saiu lá da manufatura lá atrás, né, que Hum. tudo era muito manual, hoje para maquinafatura. Sim. Então a gente teve essa transição aí. Mostrar às vezes que é necessário ter um funcionário responsável só pela frota, né? Porque às vezes ele tem o operador dele, que é o cara que, né, tá responsável por fazer essa manutenção também. E às vezes ele não é o melhor capacitado para isso, né? Então, E é muito importante, né, a gente trazer uma questão também que ninguém gosta de perder dinheiro, né? isso. E muito menos o produtor rural, claro, porque aquilo é a vida dele, aquele é o ganha-pão dele. E com essas informações, quanto mais informação ele tiver na mão, muitas vezes ele deixa de gastar com algo que poderia ser evitado, faz uma manutenção preventiva que evita um gasto maior depois. Isso ajuda, claro, muitos fatores, mas principalmente também no lado financeiro da produção. Isso, correto. Ajuda, assim, para aumentar a Sim, lucratividade, né, às vezes a despesa que ele tem com uma manutenção corretiva está muito alta, né, então, poxa, tem algo errado. O correto é o quê? Entre 70% e 80% manutenção preventiva, os outros 20, 30% manutenção corretiva. Quando isso se inverte, alguma coisa está errada e tem que solucionar. E ali ele perde tempo, perde dinheiro, e a gente quer aumentar a eficiência dentro das propriedades. Então, o cenário de serviço ele vem para trazer essa solução. com certeza. E a gente falou agora há pouco aqui, Wellington, em outros episódios, da agricultura cada vez mais tecnificada, estamos indo já para a agricultura 5.0, que já é a máquina pensando por ela mesma, É, usando internet, big data, todas essas questões, inteligência artificial. Mas é importante a gente saber também, né, que o perfil do produtor rural ele não é homogêneo, né? Pode ter o grande produtor que já tem uma equipe, às vezes até um engenheiro mecânico ali só para sim. cuidar da frota dele, mas tem o produtor que ele tem a frota, mas muitas vezes não tem alguém especializado ali, como você disse, um funcionário para cuidar da frota. Ele está tão atento ali à produção, à colheita, ao plantio, está preocupado se vai ter quebra, mercado futuro, tudo isso que a gente sabe que envolve, para ter essa consultoria, né, que dá uma paz para o produtor, pelo menos nessa questão específica do maquinário, é muito importante e muda a vida de quem faz Exatamente, parte, né? exatamente. Até implementar alguma metodologia e alguns processos. Por exemplo, um controle, né? O cara ele ter na mão um controle, por exemplo, de troca de óleo, né? Às vezes ele não sabe quando foi a última vez que trocou o óleo da máquina. É feito, mas às vezes, né? Às vezes passou do tempo, ou às vezes ele está fazendo antes. Então, ter um controle, ter um adesivo, ter um painel, né, de procedimentos, alguém que faça esse controle, isso aqui já sana muita coisa, né? Então, mas assim, como você disse, a rotina, né, da produção, a preocupação dele, porque choveu, tá na hora de, né? Então, acaba às vezes se perdendo e algo que é simples, que era só ter um caderno, às vezes, de um controle,
acaba se perdendo ali e atrapalhando lá na frente. Mas a gente está na fase piloto ainda, mas o que deve ter de produtor assistindo esse nosso podcast agora e já ficando interessado, a demanda vai vir, viu, André? Você se Vai. prepara, hein? Não, tomara, tem que vir. A gente tá pronto para atender, né? Temos a equipe de consultores. O Senar ele já realiza muito curso Sim. de, por exemplo, de manutenção de máquinas agrícolas, o circuito agro, né? Que é na parte de plantabilidade ou tecnologia de aplicação, que é para calibrar realmente, né? No caso, tecnologia de aplicação, os autopropelidos, saber se a parte de pulverização está eficiente, menos eficiente, a de colheita, né? Para verificar o quanto está tendo perda de colheita. Tem o de plantabilidade, que é para saber se durante o plantio a eficiência está boa ou está ruim, calibrar tudo isso. Então, o cenário já tem uma expertise muito grande na parte de mecanização. Isso vem para complementar, traz uma dor, né, que o cenário central identificou. E a gente quer chegar no final com um desejo, né? Quer saber assim, essa quantidade de máquinas dentro da propriedade, ela está tendo uma gestão, é ideal ou não é ideal? Ninguém sabe o número exato. O sistema FamaSul, a FamaSul em específico ano passado, fez uma análise, né, Wellington, Isso. com os produtores da Teg Grãos, né, 800 produtores mais ou menos, e lá foi identificada a idade média dessas máquinas, qual que é o tamanho da máquina, quantos cavalos, né, tem um trator, tem colheitadeira, tem o pulverizador Diz autopropelido, o perfil da frota. perfil da frota desses produtores. Então a gente chegou a alguns números, né? Basicamente são 4 máquinas por propriedade, né? Uma colheitadeira cobre, na verdade, um autopropelido cobre praticamente 600 hectares, né? Um trator cobre basicamente 300 hectares, uma colheitadeira cobre basicamente 400 hectares. Então essas informações são subsídios para falar se está ideal ou não, se o produtor tem que aumentar ou diminuir a sua frota. E poucos estudos desse Nível tem. qualidade, desse nível, foram feitos no Brasil. Na Paraná fez isso em 2023, a gente fez isso em 2024. Então a gente já tem subsídios para falar se o nosso pátio de máquinas, se é informação extremamente estratégica, até para concessionárias, para saber a idade, se o cara tem interesse em investir ou não, se ele quer ampliar ou não. O agro ele demanda muito da ciência, né, e dos estudos, que talvez não tinha tanta atenção até recentemente, por várias questões, mas que bom que agora isso está acontecendo. Principalmente, se a gente for pegar um exemplo muito prático e recente, a própria CNA, ela está fazendo um levantamento do perfil das estradas vicinais, né, do Brasil, que é muito importante para o escoamento da produção. O produtor depende daquilo. Qual que é a principal dor em relação às estradas? O que está faltando? Quem tem que fazer manutenção? Passou, inclusive, pelo nosso estado, estiveram nas estradas vicinais de Dourados, de toda a parte da região sul do nosso estado, fazendo esse trabalho que é muito importante. Então, a gente está fazendo levantamento de estradas vicinais, perfil do maquinário aqui do nosso estado, e o Senar Serviços chega com essa questão de consultoria também. E pelo que eu entendi, nós temos o título Senar Serviços e sempre um subtítulo. Isso. Estamos trabalhando na mecanização. Já pensado aí um próximo passo? Estamos no piloto ainda, mas nós temos ideias aí promissoras para o futuro? Já temos, já é pensado vários temas, né? A gente Legal. fica ali, né, tentando no departamento de inovação, foi pensado no Citricultura. citricultura, né? Já está sendo desenhado esse cenário de serviço também. E tem outros também que tá na gaveta ali, que a gente está estruturando aqui, que vai ser, mais para frente vai ser divulgado. Importante. Então, em várias vertentes, a dor do produtor, a demanda que ele precisa ali, muitas vezes não tem expertise, não conhece quem chamar, ou muitas vezes não tem poder aquisitivo para fazer determinado estudo. O Senar está lá, como sempre, gratuito, estendendo a mão para o produtor. Isso mesmo, Marco. Esse de citricultura que o Hélio comentou, a gente está tendo uma expansão, né, de citros aqui em Mato Grosso do Sul. Então, diversas indústrias, né, de suco, de polpa, Sendo cítrica. chamado até de novo cinturão citrícola, né? Isso, novo cinturão citrícola. Então, a gente identificou isso, chegou demanda de produtores que querem investir na área. A gente falou, poxa, e aí ele queria uma ajuda. O que eu tenho que fazer, André, para investir na área? Por onde eu começo? Qual que é o custo de investimento por hectare? O que eu tenho que fazer? Para quem eu vou vender? Então, assim, a gente falou, opa, então a gente tem que auxiliar esses produtores que querem investir. E também isso auxilia o desenvolvimento do Estado. A gente automaticamente, iniciando nisso, a gente vai ajudar o desenvolvimento. Então, a gente pensou, né, num produto de citricultura, onde um profissional da nossa equipe vai estar indo até a propriedade, vai estar fazendo o levantamento dessa propriedade e verificando, fazendo um estudo de viabilidade técnica e econômica. Então, basicamente é isso. É um estudo muito bem detalhado para saber a aptidão daquela propriedade, saber onde que ele tem que investir, como que ele vai investir,
se esse produtor tem potencial de investimento, qual que é o tamanho da área ideal para ele. Até porque a gente tem que entender também a vizinhança, né? O que eles são Sim. produzidos ali ao redor, logística. Então a gente faz esse diagnóstico bem profundo para ele e devolve, fala, ó, o seu custo de investimento vai ser X mil reais por hectare, o seu retorno financeiro vai ser esse. Vai auxiliar ele a fazer um plano de negócios É isso. para essa cultura. Um plano de negócio, basicamente é um plano de negócio. O produtor vai chegar e falar, André, ô Hélito, eu quero plantar laranja. E aí? Mas, rapaz, no meio dessa terra aí, vamos fazer um estudo aqui primeiro para saber se tem viabilidade, se você vai conseguir, que não é um investimento pequeno também, Não, para saber se o produtor vai ter retorno também. isso mesmo. Assim, o produtor vai fazer o investimento, tem que fazer o investimento certo, Sim. correto, né? Não adianta pensar, investir sem profissionalismo, sem um apoio, o Senar tá aí para dar esse apoio. Vai ter uma horta lá em casa que não dá certo. Depois eu vou chamar vocês lá para fazer um Vamos estudo lá, de vamos lá, viabilidade ali vamos lá. do meu quintal. Ó, pelo menos lenha a gente consegue fazer, né? Depois queima para fazer um churrascão, né? Opa. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. É um departamento muito importante que mostra que o agro está sempre se atualizando, com inovação, com desenvolvimento, sempre estendendo a mão para o produtor rural. Muito obrigado, muito importante saber disso. E claro, né? As portas do Sistema FamaSul, do Senar MS, telefone do Dined, tá sempre a postos ali Tá para atender. sempre a postos. Agradeço de coração aqui a oportunidade de poder transmitir as informações de tudo que nós fazemos lá no departamento e falar, né, o Mato Grosso do Sul e para o Brasil as opções, né, e as possibilidades que o agro traz e que nós estamos aqui de portas abertas para poder auxiliar. Você já é uma estrela dessa carreta já. Só vai começar a te pedir autógrafo, Não, né? que isso. Desde Nova Alvorada, Mas, gravando com a gente. Mas é muito gratificante, né? Passar a informação da instituição, a gente tentar divulgar ao máximo. E quanto mais a informação chegar no produtor, mais ele vai saber a quem socorrer, né? Quem pedir ajuda. Então, obrigado, Michael, né, pela oportunidade. Espero que 2025 seja um ano. A gente tá em março, abril, na verdade, abril já. Mas o desejo é que esse ano 2025 seja de diversos produtos para os produtores, para retomar o aumento do PIB, retomar o desenvolvimento no setor, crescer, né? E o produtor ter sempre qualidade de vida ali para ele e para sua família. E vai ser, com certeza. Muito obrigado, gente. Vocês estão vendo aqui que nós temos 2 garrafas de tereré. É porque o Wellington não quis tomar na minha, né? Que tem um detalhe aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra pegar na tela. Olha aqui, ó. Aí não quis compartilhar aí do meu tereré. Te contar uma coisa. Então eu tomo o meu sozinho aqui, né? Pode tomar. Não pode deixar de tomar. Com O rico certeza. tereré. É o rico tereré, cultura pantaneira. Veio dos nossos irmãos paraguaios também. A gente aproveita demais nesse frio de 50 graus que faz aqui em Isso. Campo Grande. E o Sistema FamaSul continua presente aqui com inovação, desenvolvimento e muito tema sobre o Sistema FamaSul, Senar MS, sobre o agro, na carreta Agro pelo Brasil da CNA. Mais uma dose de tereré.